Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo e hoje, no dia 23 de fevereiro de 2023, tô trazendo esse vídeo especial do Sword Art Online Fatal Bullet. Hoje é comemorado os 5 anos de lançamento de Fatal Bullet e neste vídeo especial eu venho comentar com vocês um pouco sobre o jogo, sobre alguns defeitos dele, as qualidades que ele tem e se ele ainda vale a pena mesmo nos dias de hoje. Então me acompanhe aqui nesse vídeo, é um vídeo que eu me esforcei bastante para fazer e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! 何者かになるためには代償が必要だった。ソードアートオンライン Fatal Bullet. Sword Art Online Fatal Bullet é um jogo que foi desenvolvido pela Bandai e pela Jynx. Jynx que também já trabalhou na série Dragon Ball Budokai e nos recentes Dragon Ball Xenoverse 1 e 2. Sword Art Online Fatal Bullet é o primeiro jogo da franquia que o Kirito não é o protagonista principal. Este jogo dá a opção para nós, os jogadores, criarmos nosso protagonista, colocarmos um nome nele e assim iniciarmos nossa jornada. E durante todo esse processo do modo história do jogo, nós conhecemos o Kirito e todo o pessoal que estamos acostumados a ver na obra de Sword Art Online. Asuna, Sugurra, Cílica, entre outros personagens já conhecidos na franquia. Apenas quero lembrá-los que Sword Art Online Fatal Bullet é uma continuação direta de Sword Art Online Hollow Realization. Ele não tem ligação nenhuma com o jogo spin-off que foi lançado antes dele, Axel World vs Sword Art Online, tudo bem? Fatal Bullet também foi o primeiro jogo da franquia a chegar na plataforma da Microsoft, ou Xbox, pois até então não tínhamos nenhum outro jogo de Saô na plataforma. E qual é a história de Sword Art Online Fatal Bullet? Em Fatal Bullet nós fomos convidados por uma amiga de infância chamada Kureha para jogar o Gun Gale Online. Nosso personagem acaba aceitando o convite e logo de início, quando entra no GGO, ele e a Kureha já vão participar de um campeonato que está acontecendo. Neste campeonato existe um tesouro secreto que é uma IA super inteligente chamada Arfacis. Então não só os jogadores competem para ver quem vai ser o melhor, mas também algum dos jogadores vai encontrar a Arfacis nesse processo. Nosso protagonista acaba encontrando a Arfacis e a Arfacis basicamente é uma serva leal do nosso protagonista. A gente pode editar o nome dela, colocar roupa nela, mudar a aparência e ela vai apoiar nosso protagonista em tudo que a gente faz. E no meio de toda essa confusão, nosso protagonista junto de Kureha acaba conhecendo Kirito e companhia. E a partir daí a história do jogo começa pra valer, pois nosso personagem com seus novos amigos, inclusive a sua amiga de infância Kureha, começam a fazer missões juntos, explorar dungeons e tentar desvendar os mistérios que envolvem a Arfacis na história do jogo. Apenas lembrando que Sword Art Online Fatal Bullet é uma história original do Saô Gameverse. Eu já fiz um vídeo aqui no passado explicando como funcionam os jogos de Sword Art Online, para quem não manja, vou deixar aí fixado nos comentários. Mas de forma resumida, vocês devem saber que os jogos de Sword Art Online não são exatamente 100% a mesma coisa dos animes de Sword Art Online. Eles têm uma história própria, apesar de terem algumas coisas parecidas. E é exatamente isso que acontece em Sword Art Online Fatal Bullet. Ele tem a sua própria história original, com o nosso protagonista no meio disso tudo, mas em certo ponto ele vai juntar com acontecimentos do Sword Art Online 2, como o Kirito contra o Death Gun, que acaba acontecendo essa luta no meio do jogo também. Isso é muito interessante. Já se passaram 5 anos desde que eu joguei Sword Art Online Fatal Bullet. Eu tive mais de 400 horas nele no Xbox One. Eu também atualmente tenho o jogo disponível no meu PlayStation 4 e também comprei ele na Steam. Para novos inscritos no canal, eu fiz uma série dele aqui, só que eu ainda não postei o final verdadeiro, pois eu não tive chance de gravar. Mas a série do jogo está completinha com os 2 finais ruins que o jogo tem. Falta apenas o final verdadeiro, então peço paciência até eu conseguir gravar em algum momento. Saô Fatal Bullet nos dá muitas opções de aprimoramento de armas, de equipamentos, de aparência, de itens especiais que serão equipados no nosso personagem. O jogo também tem um sistema muito bom que a gente pode redistribuir os pontos do que a gente vai melhorar, se vai ser a velocidade do personagem, a resistência do personagem, aumentar a vida do personagem e por aí vai. Assim como da nossa Arfacis também. Conforme o jogador upa de nível, a Arfacis upa também. O jogo não se limita a apenas termos uma certa relação com nossa Arfacis, mas também podemos interagir com todos os personagens que já conhecemos na franquia. A abertura do jogo de Fatal Bullet é cantada pela Lisa, é uma abertura muito boa por sinal, e o jogo contém um elenco de 41 personagens, tirando o protagonista tem 40 e 38 são jogáveis, em seus respectivos modos de jogo, pois durante a campanha principal podemos apenas controlar nosso protagonista. O jogo também contém um modo Kirito, que também se passa durante a história principal em certo ponto, para o jogador poder avançar na
na história, mas também fora a história principal, o Kirito também tem seus eventos secundários com as personagens que ele conhece, não só a sua namorada, a Asuna, mas também as outras garotas estão disponíveis com certos eventos. E sobre essa questão de número de personagens, eu disse isso contando todas as DLCs já incluídas, pois o jogo teve 4 DLCs após seu lançamento, que enriqueceu mais ainda a história de Fatal Bullet. Se me permitem dizer, a história das DLCs consegue ser até melhor que a da história principal. O nome dessas 4 DLCs são Emboscada dos Impostores, Traição dos Companheiros, Colapso da Balança e Dissonância do Nexus. Inclusive, Sword Art Online Fatal Bullet também saiu um pouquinho antes de sair o anime do Sword Art Online Alternative Gun-Gei Online, que é o spin-off da franquia, que também se passa no GGO. Então no jogo de Fatal Bullet também contamos com o elenco do spin-off, além a Fukazero, a Pitohui e o M. Todos eles são disponíveis para a gente colocar para fazer as missões junto com a gente em certo ponto do jogo. Todos os personagens principais da cronologia de Saou, tanto do Gameverse quanto da obra principal, inclusive os do spin-off, estão disponíveis para a gente colocar para acompanhar nosso protagonista durante as missões do jogo. E isso é sensacional, pois você tem a liberdade de fazer o time que você achar melhor. O jogo também disponibiliza comandos para você colocar o que você quer que o pessoal do seu time foque durante os combates, se é na cura, se é ataque total, entre outras opções. E também temos disponível um gancho que a gente pode subir em alguns lugares que não seria possível subir normalmente. Fatal Bullet é um jogo que é muito bonito, a Jimps caprichou muito bem em trazer a essência do que é o GGO de Sword Art Online. Tem alguns eventos secundários, assim como nos outros jogos, para interagir com os personagens da obra principal, alguns mais dramáticos e outros mais engraçados, mantendo o padrão da franquia. A história de Sword Art Online Fatal Bullet dura em torno de 25 a 30 horas. Pode variar muito dependendo da velocidade do jogador, seja para completar as missões, seja para fazer eventos secundários, ou seja para farmar XP e ir atrás de itens melhores para equipar no personagem. O jogo também conta com legendas em português, e a trilha sonora também é excelente e condiz totalmente ali com o universo de Fatal Bullet. Sword Art Online Fatal Bullet é considerado por muitos um dos melhores jogos de Sword Art Online. E não estão errados, o jogo realmente mandou muito bem. Não é um jogo que veio mal na otimização, se a gente comparar com o Alicization Lycoris. Foi um jogo competente em sua proposta. As personagens do jogo principais do nosso protagonista, que são originais também, a Kureha e a Zeliska, que estão ali para ser meio que um par romântico do nosso personagem, também encaixaram muito bem. Depois de tantos elogios que eu fiz aqui nesse vídeo, eu terei que falar alguns probleminhas que o jogo tem e teve, que eu acho bom muitos de vocês saberem, porque muita gente acaba não falando desses probleminhas. Bom galera, o Fatal Bullet tem sim alguns problemas, só que 2 desses problemas foram corrigidos durante as atualizações do jogo pós-lançamento. Um problema que muita gente não sabe ou não se lembra que o jogo teve no lançamento foi a questão de farmar XP. Era muito demorado, era muito trabalhoso, você ficava ali 1 hora, 1h30 e só conseguia subir de 2 a 3 níveis. Era realmente muito chato, só que conforme as reclamações, o feedback do pessoal foi chegando até o pessoal da Jimps, e eles foram vendo isso e foram corrigindo e atualizando até ficar de um jeito bem balanceado. Existia até um esquema para quebrar esse método de farmar XP, só que eles corrigiram também, não existe mais esse erro, então acabou meio que o jogo ficando mais tranquilo mesmo. Se você joga o Fatal Bullet hoje e se você jogou lá no lançamento, você vê uma diferença absurda em como se ganhar XP. Então graças a Deus que eles arrumaram isso. E um segundo problema que o jogo tinha também no lançamento e que também foi corrigindo conforme as atualizações foram saindo, isso é um problema que teve tanto nas DLCs quanto no jogo base, é que em certos pontos do jogo, galera, a gente tem que procurar algumas chaves, alguns cartões de acessos ali, vou resumir dessa maneira. E o jogo ele não mostrava onde é que tinha que ir para conseguir esses cartões. Então isso no lançamento era horrível, pois não tinha muito conteúdo na internet, não tinha muitos vídeos mostrando onde tinha que ir, e você tinha que ir na raça procurando, e era um negócio muito chato e um processo muito demorado até encontrar tudo. Então é mais uma coisa que graças a Deus eles corrigiram durante as atualizações e que hoje em dia não existe problema em nenhuma dessas duas coisas que eu acabei de citar. Bom galera, primeiramente eu vou reclamar aqui de 6 coisas, então eu vou pontuando uma por uma aqui pra vocês, tá bom? A primeira é sobre o protagonista da história, ele ser mudo. Sim, o nosso protagonista em Sword Art Online Fatal Bullet, ele é mudo. Eu não sou muito fã de jogos que o protagonista é mudo, eu acho que tem jogos que isso funciona perfeitamente, como é no caso dos jogos de Dark Souls, mas tem jogos que isso simplesmente não funciona, como é o caso de Far Cry 5, que também tem um protagonista mudo, e por ser um jogo ali centrado pra história, não deveria ser. O Dragon Ball Xenoverse
Xenoverse, apesar de eu não ser muito fã de Dragon Ball, tanto 1 quanto 2 também acontece isso. Eu acho que ficaria melhor se o protagonista tivesse uma voz, funcionaria melhor. E esse é o caso de Sword Art Online e Fatal Bullet também. Eu não acho muito legal o fato do protagonista ser mudo, ainda mais que é um jogo que dá algumas escolhas pra gente, apesar da maioria das escolhas serem bem irrelevantes, ainda assim seria legal se ele tivesse uma voz, tanto o protagonista masculino ou a protagonista feminina se você criou uma personagem mulher. Então pra mim isso tira um pouco da emoção não só dos diálogos, mas em certas partes do jogo também. Um jogo, por exemplo, que funcionou perfeitamente isso foi no primeiro jogo do Dead Space, mas ali o jogo é outra pegada, é um jogo de survival horror ali, e a EA queria passar na época lá do primeiro Dead Space a sensação de solidão. Enfim, aquele jogo eu acho que funcionou perfeitamente. Para os Dark Souls funciona, mas para esses que eu citei aí agora há pouco não funciona. Então é uma coisa que eu realmente não gosto no Fatal Bullet. A segunda coisa que me incomoda mais no Fatal Bullet, galera, é o fato dos inimigos serem repetidos em grande maioria e as dungeons também serem repetidas. Esse problema das dungeons é não só no modo offline, que é o modo história, mas no modo online também. E os inimigos funcionam da maneira seguinte: você encontra ali um escorpião que é cinza, depois você encontra o escorpião vermelho, depois você encontra o escorpião verde, depois tem um azul que é um pouco maior e mais forte, mas é um escorpião também. E isso vai se repetindo conforme o jogo vai avançando. Tem outros inimigos que só vão mudando de cor também. Eu acho que a Jimps vacilou muito na criatividade dos inimigos do jogo e poderiam sim ter feito de uma maneira melhor. E essa história de inimigos repetidos acontece não só no mapa aberto do jogo, da exploração do GGO, mas também acontece dentro das dungeons. Então é um problema do jogo como um todo, e também isso é levado para o modo online. A terceira coisa que eu não gosto no Sword Art Online Fatal Bullet, pessoal, é o fato do jogo até hoje não ter exatamente uma explicação direito de como fazer o final verdadeiro. Você sempre é meio que obrigado a fazer um New Game Plus para fazer esse final, só que às vezes mesmo assim não funciona. Eu fiz um vídeo, eu expliquei como é que é, mas para algumas pessoas mesmo assim não funcionou. É um negócio meio mal feito ali, eu não sei qual que foi a ideia deles, né? Eu acho legal o fato do jogo ter 3 finais, mas eu acho zoado o fato de você precisar fazer o final verdadeiro. Você tem que fazer um New Game Plus, jogar o jogo todo de novo e ainda por cima ter que fazer certas ações específicas bem detalhadas em certos momentos do jogo, porque senão não consegue. É um negócio ali que é meio chato, ainda mais quando você faz tudo certinho e não funciona por algum motivo. Eu tenho vídeo aqui no canal que ensina, mas como eu disse, ainda assim algumas pessoas não conseguiram também. Muito estranho, poderia ser muito mais simples de se fazer esse final verdadeiro. Pessoal, o quarto problema de Fatal Bullet é algo que ocorre também no Sword Art Online Lost Song e também no Accel World vs Sword Art Online. Eu tô citando esses dois para não dizer que ele é o único jogo da franquia que tem esse defeito. Não é lá, nossa, meu Deus, um grande defeito que estraga o jogo, já que isso também não estragou o Lost Song e também não estragou o Accel World vs Sword Art Online, mas é uma coisa que particularmente eu prefiro na maneira como funciona no Hollow Fragment, no Hollow Realization e no Sword Art Online Alicization Lycoris. O que seria? Seriam as imagens em movimento durante os diálogos com foto de anime no fundo. Eu acho que deixa a interação muito mais legal, você se sente mais ali num jogo de anime ali, e não só deixar uma imagem estática. Vou deixar aí pra vocês no fundo agora como que funciona a cena de cama, com o movimento ali da expressão do personagem, da boca em movimento no Hollow Realization, e como funciona no Fatal Bullet. やっぱり私たちの顔ってあんまり似てないと思って。それはそうだろう。すぐのアバターは ALO のものなんだしさ。今日もお疲れ様。あれ？もしかして元気ないの？そっか。調子が悪いならログアウトした方がいいんじゃない？ Viram? Como eu disse, é uma imagem estática congelada. Eu não acho isso legal. E isso também acontece durante a interação de evento com outros personagens, que também tem a imagem do fundo. Então eu não acho isso legal particularmente. Como eu disse, não é, nossa, um grande defeito do jogo comparado aos outros que eu já citei aqui até o momento. Só que ainda assim é algo que particularmente me incomoda. Pode não incomodar vocês. E por último aqui, galera, eu quero citar 2 problemas que tem no modo online do jogo. Seria o problema número 5 e o problema número 6. É o jogo não ter uma exploração de mapa aberto no modo online, igual a gente tem no Alicization Lycoris e no Sword Art Online Hollow Realization. O modo online do jogo funciona apenas no saguão e a gente cria as missões lá e vai fazer as missões cooperativas. Eu não posso simplesmente pegar e ir com um amigo lá pro mapa aberto e a gente ficar andando pelo mapa, sendo que isso era pra ter
porque é algo que funcionava no Hollow Realization e também funciona até no Alicization Lycoris, e se eu não me engano, isso também funciona no Accel World vs Sword Art Online, no Lost Song e até mesmo no primeiro jogo da franquia, o Hollow Fragment. Por que que o Fatal Bullet é o único jogo da franquia que eu não posso ir pro modo do mapa aberto no modo online com um amiguinho meu? E colocar que o modo online do jogo também é um problema do jogo. Ah, mas como assim, Otávio? Calma lá, eu vou explicar. O jogo, além de não ter a exploração de mapa aberto no modo online, ele também tem um modo online desperdiçado, pois a gente tem poucos modos ali de jogo para se divertir, e os únicos que tem fora o modo cooperativo do jogo é o modo versus. Tem um modo de time que é 4 contra 4 e tem um boss no meio, e ganha o time que atingir mais dano no boss primeiro. Então o time que ficar com 100% de dano no boss é o vencedor. Claro que temos o modo também de mata-mata ali por times também, que é 4 contra 4, pode ser 2 contra 2. Então o time que matar mais ganha, acabando a vida do time rival. O time lá que perdeu mais vida perde logo de uma vez. E temos também um modo lá que eles fizeram meio que pra fazer referência aos Battle Royale da vida, e algo que acontece no anime também lá, que é o cada um por si. Então a gente tem um modo lá que é para 8 pessoas também, cada um por si, e o jogador que conseguir acabar com as vidas dos inimigos é o que vence no final. Eu joguei bastante esse modo também. Só que acaba por aí mesmo, ou seja, o jogo só tem a opção de modo cooperativo, a opção de modo versus, e pronto, é isso que tem o modo online do jogo. Por isso que eu falo que a falta dele de criatividade no modo online também acaba prejudicando a experiência, pois é muito pouco pro que um jogo de Fatal Bullet poderia fazer. Poderia ter a exploração em mapa aberto, poderia ter as missões em mapa aberto, poderia a gente trombar, nem que seja ali só com umas 8 pessoas ali na sessão do mapa aberto pra gente se matar também. O potencial pro modo online desse jogo era enorme, galera. E infelizmente acabou acontecendo que foi feito dessa maneira bem mais ou menos aí, bem mediana. Então esses são os meus 6 problemas com o Sword Art Online Fatal Bullet. Um deles é mais pessoal, mas os outros são todos problemas que de fato o jogo tem. E seriam mais problemas se aqueles outros 2 não tivessem sido corrigidos, como eu citei um pouquinho antes daqui de começar a falar dos problemas em geral do jogo. Eu vou citar um extra aqui, vou dizer que é um bônus, que o jogo fez uma mentira durante o marketing de seu lançamento. Um pouco antes do jogo sair, eles soltaram uma gameplay que a gente controlava a Shinon no mapa aberto do jogo, tá claramente ali no modo offline, tudo bem, e eles dão a visão de que a gente poderia controlar a Shinon ali naquele modo do mapa aberto, mas chega no jogo, não dá pra fazer isso. Eu tentei de tudo já, talvez seja algum comando secreto ou alguma coisa assim, mas eu tentei de tudo. Até hoje eu não consigo fazer aquilo que o jogo mostrou nessa gameplay que vocês estão vendo ao fundo aí enquanto eu falo aqui. O jogo não permite a gente controlar outros personagens nem no modo Kirito e nem no modo história normal, e isso é uma pena, pois eu acho que pelo Fatal Bullet ter sido o 5º jogo da franquia, deveria sim para dar para controlar os outros personagens durante o combate e não ficar preso apenas o protagonista. Então se eu jogo o modo história normal, eu não consigo controlar os outros durante a gameplay, e quando eu jogo no modo Kirito e vou fazer alguma exploração, alguma missão extra lá, eu só consigo controlar o Kirito também, eu não consigo controlar as outras personagens. Então é um vacilo aí que cometeram aí. Eu acho que o jogo poderia muito bem ter tido sim uma opção pra colocar pra gente controlar os outros personagens em ambos os modos, e não precisava fazer um trailerzinho desse mostrando a gameplay com a Shinon, já que a gente só consegue controlar ela se a gente joga lá naqueles modos de versus e pronto, é só isso, fica por aí mesmo. Os personagens do jogo em si, a gente só consegue colocar eles pra acompanharem os nossos protagonistas. Se você tiver no modo Kirito, você consegue controlar, você consegue colocar a Lifa, a Asuna e a Shinon pra acompanhar o Kirito, mas você não controla nenhuma delas. Mesma coisa no modo história normal, você controla o teu protagonista, você coloca lá a Zeliska, a Kureha e a Arfacis, mas você também não controla nenhuma delas. Agora, galera, pra concluir o vídeo, eu falo pra vocês, 5 anos depois, Sword Art Online Fatal Bullet ainda vale a pena? E eu digo com todas as palavras que sim, ele vale a pena, pois ele é um jogo muito divertido, seus gráficos são bonitos, a Jimps conseguiu passar a essência do Gun-Gale Online, o GGO, ela conseguiu colocar um elenco muito grande aí de personagens. Eu diria que ela e o pessoal que fez o anime do spin-off foram tudo muito espertos, porque eles lançaram um perto do outro pra aproveitar o hype um do outro. O spin-off saiu meio que aproveitando o hype do jogo do Fatal Bullet,
E o jogo do Fatal Bullet hypou o pessoal para dar uma assistida no spin-off em anime que ia sair um pouco depois naquele mesmo ano. E o jogo, de forma adiantada, colocou as personagens do spin-off para serem nossas aliadas e a gente interage com elas lá em eventos secundários do jogo também. É bem engraçado, bem divertido. E de forma curiosa, no Sword Art Online Alicization, chega a aparecer a Kureha e a Zeliska lá também. Aparece o nome da Kureha em uma cena lá também, da disputa lá, que teve no GGO. Então ele é um jogo que, mesmo não sendo canônico no universo de Sword Art Online principal, que seriam as light novels / anime, ainda assim conseguiram fazer umas referências bem legais. É um jogo que é muito fanservice para os fãs de forma geral, mesmo em tudo, tanto com as personagens originais, quanto com as personagens que já existem na obra original também, com os personagens do spin-off, tá todo mundo ali, é muito legal ver a turminha toda ali num canto só. Ele tem esses problemas sim que eu citei, mas eu não acho que esses problemas tiram o brilho do jogo. Se eu for fazer alguma crítica aqui em específico, é que eu acho que a história do jogo ela demora muito pra embalar, e quando ela embala ela já tá perto do final. Então eu diria que de forma narrativa, o jogo do Sword Art Online Fatal Bullet é o que tem a historinha mais fraquinha da franquia. Mas apesar de tudo isso, isso não tira os méritos dele. Ele é um jogo que agrada bastante, principalmente pra quem é um Sao Fag, e eu acho sim que o jogo tem potencial pra ganhar alguma sequência algum dia. Eu diria que um Fatal Bullet 2 pode corrigir todos esses problemas que eu falei, aproveitar melhor o seu universo, não só no modo offline, mas no modo online também, pois eles têm criatividade para isso, já criaram tantas histórias diferentes no Gameverse de Sao, que eu acredito que funcionaria também para um Fatal Bullet 2. O jogo não precisa se passar depois do Alicization Lycoris e daquele que vai sair, o Last Recollection, mas poderia ser um jogo ali também, de uma historinha que se passa ali depois do primeiro, e que pode se passar antes do Lycoris e do Last Recollection. Daria pra encaixar perfeitamente, colocariam ali alguns vilões novos ali, e pronto galera, seria isso, encaixaria perfeitamente pra uma sequência, melhorando tudo que eu falei aqui, mais algumas adições aí pra melhorar o modo online, o modo história, enfim. É um jogo que, apesar das minhas críticas, eu guardo com muito carinho. Eu confesso que antes eu não gostava tanto assim dele quando eu comecei jogando e terminei, mas conforme os anos foram passando, eu acabei pegando mais carinho pelo jogo, e apesar dos defeitos dele, eu acho ele muito legal hoje em dia. Eu considero ele o mesmo caso que eu tenho com Resident Evil 5. Resident Evil 5 é um jogo que eu adoro, ele tem alguns problemas sim, só que é um jogo que ainda assim os pontos positivos não ficam abaixo dos negativos. Fatal Bullet eu encaixo nesse mesmo patamar. É um jogo que vale muito a pena. O jogo atualmente fora de promoção, ele está R$159, a versão normal, e a versão Deluxe, que vem com todas as DLCs, está R$199. Olha galera, é um jogo de 5 anos atrás. Eu não recomendo pagar preço cheio nele. Esperem uma boa promoção para a versão Deluxe, que vocês podem até ter sorte de pagar menos de R$100 nele com todas as DLCs. Eu já cheguei a ver um dos preços dele também, que ele ficou ali por 110, 120 com tudo junto, pacote completo. E isso eu tô falando baseado na Steam, mas nos consoles eu também recomendo, se forem pegarem com a versão de DLCs também, que vale muito mais a pena, porque vocês vão ter a história expandida, vão ter algumas coisas a mais que vão ajudar no farm também, e são coisas que só melhoram a experiência do jogo. Para fazer um adendo aqui galera, que eu acho muito bonito a relação que tem a Kureha com o nosso protagonista. Ela realmente é apaixonada pelo amigo de infância, e isso fica claro quando a gente se aprofunda mais em subir a afinidade com ela e ter os seus eventos mostrados para a gente. E o jogo vai mostrando um pouco de sua relação passada com o nosso personagem antes de jogarem o GGO. Também existem os momentos de fanservice com a Kureha, e a Zeliska também é outra personagem que acaba se apaixonando pelo nosso protagonista, também tendo os momentos de fanservice. E isso é muito bem feito no jogo. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comentem aí pra mim, vocês gostam de Sword Art Online Fatal Bullet? Vocês já jogaram? Quem não jogou pretende jogar? Me digam também se vocês têm algum outro problema com o jogo, que eu gostaria de saber também. Ou se concordam com alguns problemas que eu citei aqui. É isso galera, vamos trocar uma ideia legal. Novamente, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu, até o próximo vídeo e tchau!